Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, para esta causa, reunimos nesta noite ao redor da sua palavra, para meditar que o Espírito Santo, o nosso tutor, o nosso mestre, possa nos instruir nesta noite. E tudo que nós ouvirmos, Senhor, não fique apenas no intelecto, mas que possa ancorar em nossa alma, falar profundamente em nossos corações, porque estamos num tempo que as coisas desvanecem com tanta rapidez. O que se faz hoje, amanhã já está no esquecimento e tudo tem mudado. Mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus eterno. Ele é desde o princípio perfeito. Tudo o que ele estabeleceu será cumprido e não mudará sequer um tio ou um jota do que o Senhor escreveu em sua palavra, daquilo que o Senhor tem projetado. Tudo cumprirá exatamente como o Senhor viu antes da fundação do mundo. E nós somos as escritas do Senhor antes da fundação do mundo. Que o Senhor, nesta noite, tome sua palavra e unja em nossos corações. Para esse propósito, para esta causa, nós reunimos aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Quero tomar duas coisas aqui para falar nessa noite, e talvez a gente não delongue nisso, né? No que quero dizer. Não delongar quer dizer, não vou explorar tanto esse lado do assunto. Deus, antes de tirar Israel da escravidão, o profeta diz que ele separou a morte da vida. Ele passou, naquela noite, Deus liberou um anjo, chamado o anjo da morte, e aquele anjo passou por toda a terra do Egito, aonde não tinha sangue, a morte entrava naquela casa, e o primogênito de animais e de seres humanos eram mortos. Israel estava do lado de dentro, comendo o cordeiro com ervas amargas. Então, primeira coisa que Deus faz, quando ele chama um povo, chama uma pessoa, ele separa a morte da vida. Ele não permite que os dois caminhem juntos. Então, a primeira coisa que ele faz é isto. Por isso que naquela noite o cordeiro foi sacrificado, o sangue do cordeiro estava na porta, e eles,
toda a casa comeu o cordeiro. E diz o profeta que o sangue estava na madeira, como o sangue de Jesus Cristo estava na madeira, no Calvário. Ali, o Senhor estava no Calvário, separando completamente a vida da morte. Ali a morte foi vencida, ali todos os pecados foram vencidos. Agora, aí nós passamos um pouco na frente para pensar nisto. Abraão jamais ele teria um filho se ele não tivesse a visita de Melquisedeque. Esse é um assunto muito importante, porque Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, que até então era Abrão, quando ele corajosamente foi à guerra, foi à luta, e com poucos recursos, ele venceu aqueles reis, trouxe o seu sobrinho de volta e retornou como um vencedor. Então, Deus permitiu que primeiro ele lutasse. Depois da luta, ele veio ao encontro de Abraão, deu pão e vinho. Então, ele estava dando vida para Abraão, vida, porque nós estamos falando de Gênesis 14, e quando é em Gênesis 18, Abraão recebe vida, poder para gerar o filho, poder para trazer o filho. Então, tinha que ter uma mulher, tinha que ter um homem capaz de trazer aquele filho que Deus tinha prometido. E quando ele tomou pão e vinho, que é a palavra, é a revelação da palavra, Abraão recebe vida e o seu corpo podia ser mudado. Deus apareceu e se manifestou de muitas maneiras na vida de Abraão quando ele estava peregrinando. Mas esta visita, ela é muito importante, porque Melquisedeque deu de si mesmo para o seu filho peregrino. Então, a comunhão, a ceia, é receber do próprio Deus, receber de si mesmo aquilo que Ele é. Ele deu a nós. E a comunhão é o símbolo. A comunhão é a reflexão, ou seja, é relembrar o que Ele fez. Então, a comunhão é extremamente importante no sentido que a vida representada no sangue e a palavra representada no pão é vida e a palavra e a vida se misturam, né? O sangue e a palavra se misturam. Por isso que é a palavra trazendo a vida. E a vida do Cordeiro está trazendo também a palavra. É uma mistura, palavra e vida. A palavra que hoje temos recebido, ela sempre existiu, ela sempre esteve em nós, porque esta palavra escrita e vivificada, revelada, que passa a não ser mais a mecânica, mas a dinâmica, que passa agora, então, essa palavra a viver, manifestar o que ela é. Quem está manifestando o que o eleito é a palavra. O eleito manifesta a palavra. Manifestar a palavra significa a palavra viver através de nós. Não tem outro meio. Então, se a palavra sempre esteve aqui por eleição, por predestinação, a palavra, ela encontra com a outra parte dela, tá? A palavra escrita encontra com a palavra predestinada.
as duas se fundem. Então, aí está a palavra escrita e a palavra predestinada. As duas partes se encontram. E quando encontram essas duas partes, é quando nós nos tornamos aquele que enviou a palavra, Cristo. A noiva, ela é parte do noivo. A noiva, ela é tirada do noivo. Ela não é outra coisa a não ser ele. Tem uma parte dentro do eleito que não é terrena, é celestial. Tem uma parte dentro de nós que é Deus, tá? Não esse corpo mortal, mas na sua alma tem um lugar onde Deus habita, onde Deus repousa, e ali então está a morada de Deus. Essa parte nunca é terrena, ela é celestial. Por isto que quando nós estamos meditando na palavra, saber que esta Bíblia está escrita e lida por todas as igrejas no mundo, e ninguém sabe nada sobre ela. Já parou para pensar? Como igrejas versadas, igrejas que têm seminários, né? E quase todas hoje têm seminários, e que forma teólogos, e que forma mestre em teologia e doutor em teologia. Eles têm essa Bíblia toda aqui no intelecto. Tem toda esta Bíblia aqui da maneira que eles aprenderam lá no seminário, mas a Bíblia tem que ser vivificada. E o Senhor Jesus Cristo, ele era a palavra. E quando ele falava, a palavra que ele falava vivia, porque ele era a palavra. A palavra viveu através do profeta. E quando o profeta falava, a palavra vivia. Agora é tempo da palavra viver através de nós e manifestar através de nós. Por isto que Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías, a partir do versículo 6, diz: e o principado está sobre os seus ombros. O que é o principado? Principado quer dizer que está sobre os seus ombros. Ombro é parte do corpo, tá? E quando nós vimos, e para as pessoas é uma mera casualidade, é apenas um sinal, quando o pilar de fogo vem exatamente em cima do ombro do irmão Brana. Aquele era o principado sobre o ombro de um homem, representando Cristo, aquele mesmo pilar de fogo que parou sobre os ombros do irmão Brana, é o que tem hoje manifestado em nosso meio, o que vivifica a palavra, o que nos faz viver a palavra, o que nos faz ser separados do mundo, o que faz o cristão que nós somos, é esta palavra. Pelos nossos esforços, nossa capacidade e nossos próprios desejos, nós não iríamos viver esta palavra, nós não iríamos ser testemunhas desta palavra, não teria mínima condição, mas Ele, sim, Ele tomou a cada um de nós, para através de nós, Ele manifestar a vida, manifestar o que Ele é. Por isto, então, que isso é uma coisa espontânea, é uma coisa, como se diz, automática. Você vive a palavra e não precisa gemer, fazer tantos esforços, dizer, olha, eu me esforço muito para viver a palavra. Não, você não vai fazer nada para vivê-la. Ele em nós que faz essa palavra se manifestar. E esta palavra é o Filho. Esta palavra é o Filho. O mesmo Filho que estava com Abraão, é o mesmo Filho que está conosco. Em Abraão, ele era uma sombra. Isaque foi uma sombra. Agora, ele é real. O mesmo que Isaías falou, aquela criança no ventre de Maria,
apenas no ventre de Maria, aquilo era coisa mais, digamos assim, né, bizarra. Não era coisa chocante, porque ninguém creu. Não chocou ninguém. Não teve uma revolução na cidade, não teve uma comoção na cidade, porque eles não criam na versão daquela mulher, não acreditavam o que ela estava falando. Olha, eu estou grávida e não conheci nenhum homem, porque o anjo veio a mim e disse que eu iria conceber o Messias, que Isaías profetizou, que os profetas falaram. Esse era o testemunho daquela mulher. E ninguém deu crédito. E ninguém vai dar crédito nesta hora, quando um pregador chega na plataforma e diz: Jesus Cristo está presente em nosso meio, manifestado através da nossa vida, e esta palavra vive através de nós, que a palavra é o Filho, tá? A palavra é o germe de vida, a palavra é o que gera, e quando recebemos a palavra, este Filho é gerado, e se esse Filho é gerado, está no ventre da alma eleita, não tem outra coisa para manifestar, a não ser exatamente Jesus Cristo. Então, nós podemos perceber que os nossos dias são tão difíceis, porque, como foi difícil na primeira vinda, assim repete-se na segunda. Agora, tem algo importante aqui na mensagem: revestivos de toda a armadura de Deus. Exatamente como a palavra no princípio nos foi falada. Se a gente tomar aqui essa escritura, aliás, eu li isso aqui ontem, tem duas coisas aqui que me chamou bastante a atenção, que é Gênesis 1:26, que diz, Gênesis 1:26, vai falar da criação, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Agora, o homem está criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus vai dar uma sentença aqui na frente. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Aqui Deus está criando, Deus está falando, isso vai ser para mantimento, e Deus, esse homem, era o homem, como diz, né? Ninguém via esse homem, porque não tinha ninguém para vê-lo. Não tinha nenhum ser humano no jardim. Esse homem está criado. Esse homem era a imagem e semelhança de Deus. E Deus disse que tudo que estava no jardim era para o homem. Os peixes, as aves, as árvores que dá semente, tudo era do homem. Deus está criando. Deus está falando. Tudo que está diante de nós aqui, nesta noite, é
a palavra que Deus falou. Me mostre um item aqui que não seja o que Deus falou. Nós temos 3 reinos, não temos? Mineral, animal, isso, e o reino humano, certo? Animal, vegetal, mineral. Esses 3 reinos, essas cadeiras que estão aqui são feitas de quê? Essa Bíblia que eu estou lendo é feita de quê? Isso aqui tudo foi feito pela palavra. Porque isso aqui é feito de árvore. O que está aí é feito de petróleo, mundo mineral. O que está falando aqui é da vida animal, o homem. Tudo é a palavra criada. E Deus estava criando aqui. Esse homem era o homem teofânico. E quando Deus estava criando aqui, Ele não estava te criando, porque você já estava na criação. Porque antes que isso acontecesse, você já existia. Você não passou a existir a partir da criação do Éden. Antes do Éden, você já estava criado. Agora, aqui nesta noite, nós somos a manifestação da criação de Deus. Por isso é que a palavra nos atrai. O que atraiu Abraão de Ur dos caldeus foi a palavra. O que atraiu Jacó foi a palavra, que Jacó era o neto de Abraão. O que atraiu os profetas foi a palavra. Quem atraiu Davi foi a palavra. Tudo que está na Bíblia foi atraído, puxado pela palavra, para manifestar a palavra dentro do contexto do dia, dos acontecimentos do dia. E Deus vem criando todas as coisas, 2.000 anos no dilúvio, mais 2.000 anos, tá? Depois do dilúvio, e mais 2.000 anos da era da graça do gentil, tá? Que perfaz 6.000 anos. E Deus criou tudo, e encerrou a sua criação no 6º dia. O homem está ali no 6º dia. E agora tudo que foi criado no 6º dia, no 6º selo, Deus extermina e começa uma nova criação. Porque a queda contaminou o céu, a queda contaminou a terra, tudo está contaminado, tudo. Satanás pecou no céu, e Jesus não está naquele céu do pecado. Ele olha para baixo para ver o céu. Por isto que tudo será renovado. A estrutura é a mesma, mas tudo será renovado, queimado, transformado em cinzas. E Deus traz novos céus e nova terra, tá? Onde não tem sombra do pecado, nem sombra da morte, nada que simboliza a morte ou o pecado está naquele reino. Agora, quando você chega aqui, nós saímos, nós sabemos que Laodiceia é a 7ª era, com certeza, é? Então, veio da 1ª era de Éfeso até em Laodiceia, a 7ª era. E 7º é descanso. Aí você lê, assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º, ou no dia 7º, as suas obras que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra
que Deus criara e fizera. Tem algo aqui muito importante. Descansou no sétimo dia. Quando você sai, por isto que aqueles que não têm a visão, a revelação, que não haverá arrebatamento dentro das eras da igreja. O profeta diz, para Deus abrir os selos, ele teve que encerrar as eras da igreja para abrir os selos, porque os selos não seriam abertos dentro das eras da igreja. Agora, quando Deus abre a palavra, Deus está trazendo tudo de volta. O que representa os 7 trovões? O que representa os 7 selos? Deus está restaurando tudo de volta, como era no princípio. Não a carcaça velha do mundo. Deus agora está restaurando a sua igreja, o seu povo, trazendo os filhos genuínos para estar com ele na glória. Antes que o mundo seja destruído e renove toda esta terra, Deus toma cada filho que ele tem e tira daqui. Tá? Agora você percebe que entre o 6º e o 7º, há um homem que no 6º dia espiritual, Deus criou no 6º, mas há um homem do 7º dia. O homem do 6º dia era o homem teofânico, o homem do 7º dia, do descanso, lá do Éden, era homem de carne. Por isso que o profeta sempre insistiu em pregar e ensinar que Deus, mais uma vez, ele se encarnou na primeira vez no ventre de uma virgem, foi Cristo, Deus encarnado, mas depois que ele redimiu a sua igreja, redimiu o seu povo, ele tira esse povo para fora do sistema do mundo e encarna nesse povo. Isso começou no dia de Pentecostes. Por isso que ele fala, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui é o homem de carne, na semelhança de Deus, era Adão. Esse homem não tinha pecado, esse homem tinha a palavra falada. Este homem era a imagem e semelhança de Deus. Como Deus usou uma mulher para trazer Jesus Cristo, assim Adão, ele traria um filho através da igreja chamada Eva, e este filho seria o Cristo. A maneira que Deus encarnaria era pela palavra, através de Adão e Eva. Esse plano caiu pelo pecado, agora o que ele faz? Agora Deus encarna, e ele encarnado paga o preço da queda e traz esse homem de volta em seu estado perfeito e original. Então aí está homens mortais portadores da vida eterna, homens mortais portadores da divindade. Ele diz o seguinte, deixa eu apressar isso aqui. Ele fala, exatamente como a palavra no princípio nos foi falada no jardim do Éden, a palavra falada criou todas as coisas. E na segunda vez ela foi feito carne e habitou em nosso meio. Isso foi o Senhor Jesus Cristo. E na terceira vez ela se tornou parte de nós, quando o Espírito Santo habitou em nós. Deus, entrando no homem, primeiro falou a palavra, o inimigo a derrubou, então a palavra foi feita carne, ele foi crucificado, mas agora existe uma diferença na palavra. A palavra se torna a igreja, e a igreja é a palavra de Deus. Tudo que Deus era,
Ele derramou em Cristo, tudo o que Cristo é, foi derramado na igreja, o Espírito Santo, na igreja. Então, para você ver essa soma que o profeta faz, Deus falou a palavra, as árvores apareceram, os animais apareceram, Adão entrou em cena. Depois Deus vai para o descanso, coloca o homem na carne. O homem era um homem de carne para administrar o jardim e dominar tudo aqui na terra, que vai ser no milênio, mas agora o homem está dominado por si próprio. E Deus veio no homem que era dominado pela sua vontade, dominado pelo seu desejo, dominado pelo pecado. Deus entra nesse pedaço de terra, Deus entra nesse homem, nesta mulher, e faz com que o quadro se reverta. Em vez de você ser dominado, agora é você que domina. Você domina os seus desejos, domina os seus pensamentos, você domina o pecado. E então você domina a modernidade e a tecnologia deste mundo, nada te causa influência. Por quê? Porque aquele que te restaurou, enviou a palavra, entrou dentro de você, e quando ele entra aqui, nós nos tornamos a igreja. E quando você se torna a igreja, Deus mora nessa igreja, Deus vive nessa igreja, e você tem todo o controle e domínio de todas as coisas. Todas as coisas estão sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle. Chegamos um tempo agora, meus amados, que a palavra falada passará em nosso meio a ser uma realidade. Vocês irão ver. Vocês irão ver a manifestação desta palavra. O mesmo Deus que falava para Adão, faz o vento soprar do quadrante norte para o sul, o mesmo Deus que fez Adão colocar as montanhas em ordem e colocar tudo em ordem no jardim, Deus deu esse poder agora. Esse poder está restaurado para a igreja, para pôr tudo em ordem. A igreja precisa acordar, despertar para aquilo que ela é e aquilo que ela tem. Isso não é uma aventura, isso não é uma metáfora, isso não é um quadro psicológico, essa é uma verdade, é a palavra que tomou poucos peixes e fez peixe para matar a fome do povo, poucos pães e matou a fome do povo, a mesma palavra que o profeta um dia saiu de Dallas e estava passando por Mênfis. Olha, ele não ia para Mênfis, ia passando sobre a cidade de Mênfis. E Deus mandou uma tempestade. E o avião não pôde seguir. O avião foi obrigado a pousar. E o irmão Branham foi para um hotel para no outro dia seguir viagem. Ele levantou às 5 da manhã e foi colocar umas cartas no correio. Ele ficava tanto tempo fora de casa que tinha que escrever para os outros. E o Espírito Santo falou, não, vai para essa rua aqui. Ele estava indo para esta rua, não, volta, vai por aqui. Até que ele parou num portão, que tinha uma mulher negra esperando por ele no portão. E quando aquela mulher olhou para ele, disse, oi, pastor, nunca tinha se encontrado na vida. Eu sabia que o senhor vinha, porque nessa madrugada o senhor me mostrou que o senhor vinha aqui. Eu sou mãe de um único filho. Ele está morrendo ali com doença venérea. Um bom rapaz, mas se envolveu com coisa errada. Aí o profeta fala, essa é a mulher sunamita, que o profeta foi lá para ressuscitar o seu filho já estava no estado de morte. Um lar pobre, entrou lá, tinha algumas escritas, viu que era um lar cristão, ela era uma cristã, e o profeta ajoelhou com ela e falou, oração?
Eu queria que você estivesse comigo. O que é uma oração? Quando vamos orar, ela começou a orar, o céu desceu naquele lugar. Oração ungida, poderosa. Quando o profeta está terminando a oração, o menino que estava na escuridão, já nas trevas, indo para o abismo, diz: a luz clareou, já estou chegando no quarto. E o menino foi curado. A oração de uma mulher fez Deus fazer uma tempestade, dominou, gente, dominou a atmosfera. Ela fez a atmosfera mudar. Quem foi? Foi aquela mulher que fez a atmosfera mudar. Foi aquela mulher que levou o profeta na rua que ela mora e chamou de pastor, recolheu dentro da casa. Quem que foi isso? A palavra na boca daquela mulher, repetindo uma cena de centenas de anos no passado, se repete nos dias do irmão Branham. Gente, esta palavra que fez o avião pousar, esta palavra que levou o irmão Branham na casa daquela mulher lá em Mênfis, é a mesma nesta noite. Nós temos que sacudir da incredulidade do nosso bem-estar, nosso comodismo. Ou será que Deus vai fazer? Ou será que é a vontade de Deus? Se Deus me deu uma inspiração para fazer alguma coisa, eu vou chegar para Deus e falar: Senhor, é a sua vontade, e vou colocar isso em cena agora mesmo, em prática. Deus, traga em cena isso que está no meu coração. Ela não tinha dúvida que alguém ia aparecer. E como é que ela conheceu o irmão Branham? Quando chegou ali no portão dela. Mas a coisa mais impressionante é que um voo foi interrompido, o povo foi para o hotel, desembarcou todo mundo no aeroporto, e a tempestade caiu. E o profeta não sabia de nada, irmão Jesus. Ele não sabia de nada. No outro dia eu vou pôr umas cartas no correio, e o Espírito Santo começou a falar com ele: vai por esta rua, vai por essa e por essa, por este lado aqui. Levou ele no portão da mulher, elas estavam no portão esperando por ele. Vê o que é uma oração, que uma pessoa posicionada, uma pessoa cristã, que está dentro do quadro. Nós estamos dentro do quadro nesta noite. Deus nos chamou, minha gente, Deus nos chamou. Nós não estamos conjecturando se fomos chamados ou não. Nós temos que ter a certeza, o absoluto. Se você olhar para a vida pregressa, você vai submergir. Se você olhar para suas falhas passadas, você vai frustrar. Mas olhe para o Calvário, olhe para o sangue derramado, olhe para a promessa. Deixa eu entrar nisso aqui rapidamente. A coisa mais incrível, gente, Deus estava separando a vida da morte no Egito na noite da comunhão, diz o profeta, e a vida não tinha chegado ainda. O homem, a mulher que ia entrar na terra, aí não tinha chegado. Ele já estava separando. Porque aquela geração saiu. Na primeira dificuldade, eles blasfemaram. E Deus disse: eu vou mostrar para eles que a promessa é verdadeira. Eles vão ver, vão cheirar, vão saborear. É a terra que eu disse para eles, é real. Abraão peregrinou nela. Eles viram, eles sentiram o sabor, o cheiro da terra. E negaram. São João diz que seus corpos caíram no deserto. Eles estão eternamente separados de Deus. Sabe o que acontece? Isso não é um arrazoamento da minha parte, não. Eles estavam 400 anos no Egito. Estava tudo misturado. Eles foram com o tempo, 400 anos, é tempo para caramba. Eles foram misturando. Hebreu e egípcio, egípcio e hebreu. E foram misturando. Aí o profeta fala: era um povo misto. Não era um povo puro.
E Deus estava tratando naquele tempo pelos caminhos da carne, pelo sangue. E o sangue estava misturado. Quem era de sangue puro? Josué e Caleb. E Moisés. Agora, Deus sabia que nessa trajetória, daquele de 20 anos para baixo, que entraram, porque Deus não responsabilizava os atos dos 20 anos para baixo, porque só podia ser sacerdote ou servir o exército de 20 anos para cima. E os que nasceram no deserto, que entraram na terra, quando ele celebrou a Páscoa, a comunhão, e separou a morte da vida, ele estava separando vidas que ainda iam nascer no deserto. Ele sabia quem ia entrar na terra prometida. Ele sabia onde estava a semente, nos lombos daquela geração que saiu do Egito. Essa igrejinha que está aqui hoje, em Extrema, Deus viu essa igrejinha lá nos Pentecostais em 1906. Que eles viajariam todo este tempo e Deus enviaria a sua palavra através de um profeta, tá? E esta geração viria. Hoje a geração eleita, a noiva eleita, ela veio de uma trajetória que Deus começou a restaurar a palavra, começando com os dons, com os pentecostais. Por isso que ele traz um Lutero, traz um Wesley, e depois ele traz o Pentecoste. Estava trazendo uma geração. Então, nós somos filhos de uma geração que submergiu, uma geração que se perdeu, uma geração que naufragou, uma geração que se apostatou, uma geração que viu a terra. Aquela geração viu a terra, gente, viu a palavra, porque o profeta era a palavra do dia. Eles patrocinaram por 30 anos o irmão Branham, eles viram a glória de Deus, viu mortos levantarem, tempestade parar, criação de esquilos, a cura da gambá e tantos outros sinais no ministério do irmão Branham, o pilar de fogo. Tudo isso eles viram a palavra, eles viram a terra, saborearam da terra, comeram da terra, cheiraram a terra, o poder que estava na terra, que era a palavra nos dias do irmão Branham, é onde eles estão mortos. Mas teve uma geração que triunfou. Aquela geração nasceu no deserto. Aquela geração não viu o Mar Vermelho abrir. Aquela geração não viu a palavra falada de Moisés criando animais. Aquela geração não viu as águas do Egito torná-las em sangue. Aquela geração não comeu a Páscoa dentro do Egito. Mas Deus os trouxe através daquela geração que saiu do Egito. Ele dizia, eu não vi o Mar Vermelho abrir. Não, eu não vi a tempestade cair no Egito. Eu não estive na morte dos primogênitos. Mas eram eleitos para entrar na terra. É uma sombra. E esta sombra, ela passa, ela sai da frente, e a luz começa a brilhar. Depois que o profeta partiu, que ninguém entendeu a mensagem, que ninguém entendeu a abertura dos selos, ninguém entendeu dos 7 trovões, com exceção de poucas pessoas. E o irmão Branham vai embora, e a mensagem faz um grande silêncio, e fica traçado de grupinhos, e formaram dezenas de ismos. O dia que sepultaram o irmão Branham, tinha 7 grupos crendo diferente, no cemitério. Na sepultura do irmão Branham, tinha 7 grupos se formando lá, cada um crendo de uma maneira. Então, se tinha 7, quanto tem hoje? O que aconteceu ao redor do mundo? O lugar que tem mais pessoas pregando loucura da mensagem é na África. Meu Deus,
como tem coisa louca na África, da mensagem. E grupos enormes. Tem igreja na África que ela equivale ao Brasil inteiro, com 30 mil membros. A igreja do Dioca tem 10 mil membros. Na África não tem igrejinha pequena. Mas o que tem de coisa errada é uma coisa absurda. Porque Deus visitou a África. Os dias da África estão passados. Os dias da Índia se passaram. Os dias da Alemanha passou. Os dias da América passou. Tudo terminou. E Deus tem chamado agora, nessa hora final, um povo eleito que é capaz de sustentar esta mensagem, sustentar a bandeira do Calvário, sustentar a bandeira sangrenta. Pessoas que são capazes e fiéis, elas morrem, mas não negam a palavra. Esta gente tem entrado na terra. Eu, se tivesse tempo, eu ia continuar mais. Quer ver? Mas meu tempo está terminando. Só um momento aqui, ó. Só um pensamento aqui para a gente encerrar. O profeta disse: por que não trouxe Cristo? Agora sim, você vai entender tudo que eu estou falando. Por que todas as chuvas, chuva e avivamento, lá atrás não trouxeram a noiva de Cristo? Por que as igrejas, os avivamentos lá atrás, por exemplo, o de Gales, o da Califórnia, por que não trouxe a noiva? Se está se aproximando, está atrasado, nós cremos nisto, como foi nos dias de Noé, longanimidade. Se Deus não fosse longânimo, eu não estava pregando nessa noite aqui. E se fosse alguns anos passados, não tinha um salvo aqui, tudo perdido. Mas Deus ficou 40 anos no deserto, rodeando com eles, para aquela geração amadurecer para pôr na terra. Deus rodeou todo esse tempo, desde a abertura dos selos até hoje com a mensagem, para pôr esse povo na terra. Isso é a longanimidade de Deus. Isso é o amor de Deus, essa é a graça de Deus. Ele está aprontando a sua noiva, porque aquelas chuvas, porque vocês pentecostais lá atrás, há poucos anos atrás, quando vocês começaram há 40 ou 50 anos atrás, porque vocês não trouxeram Cristo, o noivo, para a noiva? Eu vou deixar isso infiltrar. Um minuto. Por quê? Porque vocês engravidaram com as suas denominações. Foi exatamente isto o que vocês fizeram. Ele não vai se casar com uma prostituta. Ele se casará com uma virgem. É enfadonho, mas esta é a verdade. Vocês conhecem isto? Sem a menor dúvida. Vocês não têm que se admirar. Eu não tropeço ao redor disto. Lhes digo a verdade. Por que Adão não pôs a semente em Eva, Cristo em Eva? Porque ela se engravidou de uma denominação. Satanás põe uma denominação nela. Por que começando lá no Pentecoste, William Seymour, né? William Seymour, começando antes do irmão Branham, um homem que sustentou a mensagem junto com o irmão Branham foi Bosworth. Por que eles não trouxeram? Por que aqueles avivamentos antes do irmão Branham não trouxe Cristo? Ele disse, porque quando Deus começava um movimento, eles se denominavam. Começava outro,
E essa palavra que o profeta usou, denominava, diz: vocês se engravidaram de outra coisa. Não se engravidaram da palavra, não podia trazer um filho. Bom, Jesus, o que tem de gente grávida aí? Dentro da mensagem, sem ser a mensagem, é uma coisa absurda. Aquele que sustenta, ou é aqui ou você está perdido. E dá um norte para o povo, e que não fecha com os ensinamentos da mensagem. Está assim, gente. Por quê? Porque vocês não trouxeram. Porque vocês não trouxeram Cristo. Trouxeram Cristo a ela, porque ela não está preparada. Ele a encontrou em adultério, exatamente a razão pela qual as crianças não vivem para sempre. Quando nascem, elas não vivem para sempre. Adão encontrou sua esposa grávida. Esta é a razão pela qual Jeová teve que tomar uma noiva gentia. Encontrou grávida. Esta é exatamente a maneira que Cristo faz para obter para si uma noiva agora. Ele encontrou esse grupo denominado grávido. Ele vai semear sua semente. Alguém a receberá, porque estão predestinados para ser uma igreja no fim do caminho. A expressão do profeta, você observa bem, está dizendo assim, entre linhas, num linguajar espiritual, Cristo não pôde pôr a semente dele naquela mulher, porque ela já estava com outro lá dentro dela. Agora o profeta fala, mas entre essa gente toda, Deus vai tirar uma semente. Ele não pôde tirar uma igreja para o arrebatamento dos judeus. Ele veio para os gentios, para tomar um povo para o seu nome, tá? Para o seu nome. E Deus tinha 7 eras, se fôssemos entrar no propósito das 7 eras, o porquê das 7 eras, né? Mas quando chega na 7ª era, Deus encerra o assunto e chama um povo para fora. Das denominações, chama um povo para fora, da 7ª era da igreja, aí ele começa a lançar a semente dele. Neste povo que saiu fora, ele começa a semear sua semente. É desse povo que saiu que ele está tirando uma noiva. É desse povo que saiu para a mensagem das denominações que está tirando uma noiva. E desse povo separa 2 grupos, as virgens nécias e os eleitos. Como Adão e Jeová, ele os encontrou grávidos com as doutrinas das denominações feitas por homens, como a verdade de Deus, em Gênesis 1, cada semente tem produzido conforme a sua espécie. Então, quando o Espírito caiu sobre ela, o homem tinha estado lá em seu ventre e o enchido com as sementes denominacionais de seu próprio pensamento. Então, esta é a razão pela qual ela está da maneira que está. E Cristo não pode vir a ela. Isto é duro, diz o profeta, não é? Certo dia, eu estava lá em cima, no Grande Mil, eu havia estado orando por uns 2 dias, faz muitos anos atrás, eu subi aqui em Mixauaca, eu nunca contei isto,
nas fitas. Eu fui a Mixoaca, e vocês recordam a respeito do garoto de cor. O que ele vai falar aqui em Mixoaca, que ele viu duas pessoas, que vocês conhecem, nós conhecemos a história. Um era um homem branco, outro era um homem negro, que Mixoaca é a região de negros, pentecostais. Um falava em língua e o outro dava interpretação. Ele falou assim, nossa, eu estou no meio de anjos. Aqui só tem anjo. Aí o profeta deu meia volta, veio uma visão. O homem branco, o homem negro, deixa eu lembrar aqui para não inverter. O homem negro vivia com a mulher branca. É isso mesmo. O homem negro vivia com a mulher branca. E o outro, um era cristão genuíno, o outro era um joio. Mas sobre os dois estava caindo a mesma unção. Sobre os dois estava caindo a mesma chuva. Um era falso e o outro era verdadeiro. Aí eu lembrei de uma coisa. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito. Esta palavra de Hebreus 4 e 12 estava ali com o irmão Branham. Ele olhou e viu que tinha na alma daquele homem. Ele olhou e viu que a palavra discerniu o que o homem era. Esse era Hebreus 4 e 12. E nessa mesma pessoa, que ele discerniu o que ele era, o que ele tinha, como viu no outro, que era um cristão genuíno, estava se cumprindo Hebreus 6. O que Hebreus 6 diz? Aquele que provou a palavra de Deus, aquele que teve, deixa eu ler aqui, eu perdi o fio da meada, quero ler. Hebreus 6. Vou ler e vou encerrar aqui. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Está dando abertura. Agora vem aqui. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, esse homem que foi iluminado, provaram do dom celestial. Esse homem estava provando do dom celestial, o dom. O falava em línguas e dava interpretação. E fizeram participante do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, expõem o vitupério. Agora, quando chega no versículo 7, o Espírito Santo clareia, diz assim: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. A terra está aqui. A chuva que cai é a palavra. Mas se nesta terra tem joio, a chuva vai trazer o joio para fora. A chuva é unção. A chuva é unção. A unção é o dom que aquele homem tinha. A unção é isso. Ele colocava para fora e era assim, diz o Senhor, era verdadeiro, real, era uma coisa pura. Não era, como se diz, não era uma coisa mística.
Não era uma coisa manufaturada, era real, mas ele era falso. Essa é a chuva caindo na terra, que produz abrolhos, que produz cardos. O outro, não. O outro era verdadeiro. Então, Hebreus 4, 12, estava discernindo Hebreus 6. Um estava ali como verdadeiro, profetizando, e o outro produzindo exatamente a palavra, mas ele era uma terra que não tinha fruto bom para produzir. Era falso. Ele nunca esse homem descobriu que ele era falso. Nunca. Mas o profeta sabia. Passou no meio de anjos, aí Deus mostrou que nem tudo ali era anjo. Aí que o profeta veio em Hebreus 6 e viu o que estava acontecendo ali em Hebreus 6, era a terra que traz bons frutos, e a mesma terra traz joio. Aqui está a terra, aqui estão os frutos que ela produz. Nós produzimos o fruto da palavra. Se não produz o fruto da palavra, então a palavra não está aí. Deus abençoe, meus amados. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.